Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um vídeo, este sobre Física do 12º ano, no tema do movimento circular, mais concretamente do movimento circular em curvas com inclinação, trabalhando então o conceito de aceleração centrípeta. O problema é o seguinte: um desporto olímpico de inverno consiste numa corrida de trenó, designada então como bobsled, em pista gelada, como se indica na figura 6. Nesta figura consta ainda um diagrama de forças que atua no trenó. Considera-se que a pista tem um perfil circular e que os efeitos do atrito nestes desportos são então desprezáveis, ou seja, vamos desconsiderar o efeito das forças de atrito. Na questão 1.1 temos então que fazer a legenda do diagrama de forças da figura. Depois, na segunda questão, teremos então que calcular o módulo da velocidade do trenó na situação descrita, sabendo que este se encontra a descrever uma curva de raio igual a 12 metros. E depois, na terceira questão, uma explicação então pela razão. Quanto maior for a velocidade do trenó na curva, mais alto ele vai, ou seja, o trenó, ou seja, maior é este ângulo θ. Bem, para responder então a estas questões, vou então fazer a legenda do diagrama de forças. Temos então aqui duas forças a atuarem, estes dois vetores. Este vetor aqui é então o nosso peso, ou seja, a força gravítica, e este aqui é então a reação normal à superfície, que é sempre perpendicular à superfície. Cuidado, quer dizer, a reação normal é sempre perpendicular à superfície. Quer dizer, o carrinho há de ir assim, né? E por exemplo, estamos aqui neste ponto da curva, a reação normal, né, vai fazer 90 graus sempre com a superfície de contacto. Bem, depois de fazermos esta legenda dos diagramas, ou legenda do diagrama de forças, é fundamental definirmos os eixos nos quais vamos então decompor estas forças. E a dica que vos dou é, sempre que se encontram num movimento circular, por exemplo, eu estou aqui neste ponto, vocês definam o eixo de forças de forma que um dos eixos apanhe a direção centrípeta, ou seja, um dos eixos apanha assim aqui a direção que vai para o centro da curva. E então fazíamos assim o eixo, ou melhor, o sistema de eixos, de modo sempre a que um dos eixos apanhe a direção centrípeta da curva, de modo depois a trabalharmos a aceleração centrípeta. Esta é então aquela dica para a representação do diagrama de eixos quando vocês têm um movimento circular. Façam sempre os eixos de modo a que um dos eixos apanhe o centro da curva. Então, olhando assim aqui para o desenho, o sistema de eixos que eu iria definir, este assim, vertical, a apanhar assim aqui o peso, né? Então assim aqui o eixo vou designar dos Y, e depois teria assim aqui o eixo do X, que terá a direção centrípeta, ou seja, há de apanhar assim para aqui o centro da curva. E então designarei como eixo, vou alongar um pouquinho este eixo, de modo depois a fazer a decomposição igualmente da força normal. Então aqui os eixos, o eixo das abscissas coincide então com a direção radial, ou seja, a direção centrípeta para o centro da curva. Depois o que tenho de fazer é decompor os vetores para os eixos. Quer dizer, o vetor peso já está todo ele sobre o eixo vertical. O que vou ter então é que fazer a decomposição da normal segundo os dois eixos. Sendo assim, vamos então ter assim aqui uma projeção da normal segundo o eixo radial, que será o meu eixo do X. Terei então assim aqui o que eu irei então designar como normal, mas a sua projeção segundo o eixo do X, que eu defini, segundo este eixo radial, e vou ter ainda uma projeção da normal sobre o eixo vertical, ou seja, este eixo perpendicular ao eixo radial. Será então assim aqui, e terei aqui a normal segundo o eixo dos Y. Bem, importa já definir no campo escalar
estes vetores, trabalhando então aqui alguma trigonometria. Reparem que eu tenho aqui este ângulo θ, vou fazer as definições em função de θ, depois no final substituo os valores como faço sempre, para também vos mostrar algumas formas de poderem deduzir expressões. Fazendo então a definição desta normal segundo o eixo do x e desta normal segundo o eixo do y, atendendo ao vetor normal, trabalhando aqui um pouco de trigonometria. Eu vejo assim aqui este triângulo retângulo, onde este ângulo, estou aqui neste ângulo θ, e querendo definir esta projeção normal segundo o eixo do x, será relativamente a este ângulo. Reparem que esta normal segundo o eixo do x há de ser o mesmo vetor que eu trabalhar assim aqui neste triângulo. Então, relativamente a este ângulo, estamos a falar do cateto oposto e da hipotenusa. Qual é a razão trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa? Obviamente estamos a falar do seno de θ. O seno de θ será o meu cateto oposto e o meu cateto oposto será então nx a dividir pela hipotenusa, que será então a normal. Estou aqui a trabalhar no campo escalar, ou seja, um módulo dos vetores. Sendo assim, esta minha intensidade da normal segundo o eixo do x, ou seja, nx será simplesmente igual a n seno de θ. E então já tenho aqui definida a projeção desta força normal segundo o eixo radial. Vou então fazer a mesma abordagem trigonométrica para definir a componente da normal segundo o eixo do y, posicionando-me então neste ângulo. Estou aqui a falar do cateto adjacente. Então, se é o cateto adjacente com a hipotenusa, trabalharei a ideia do cosseno. Cosseno de θ será então igual a ny sobre n. O que está de ser equivalente a dizer então que ny será a mesma coisa que ter n vezes cosseno de θ. E desta forma já defini no campo escalar as projeções da normal segundo os dois eixos definidos. Bem, depois de ter definido então a projeção da normal segundo os dois eixos, segundo o eixo do x e segundo o eixo dos y, ou seja, o eixo vertical, eu vou então agora trabalhar a resultante das forças nos dois eixos. Então posso trabalhar aqui assim um sistema, onde nesta primeira igualdade vou trabalhar a força resultante segundo o eixo centrípeto, ou seja, segundo o eixo radial, e segundo o eixo do x, a única força que está a atuar é este nx. Então poderei dizer que nx será simplesmente igual a uma força resultante centrípeta, ou seja, será igual ao módulo da força resultante centrípeta. Segundo o eixo vertical, a força resultante é nula porque não há movimento. Segundo o eixo vertical, ou seja, estas duas forças encontram-se em equilíbrio, ou seja, em termos de intensidade são iguais. Então eu poderei dizer que ny será igual ao peso. Agora, o que tenho de fazer relativamente à primeira questão, a questão já estaria resolvida, o diagrama está legendado, eu estou agora a tentar resolver estas duas questões, ou seja, tentar calcular o módulo da velocidade. Vou então deduzir a expressão que me dá o módulo da velocidade nesta situação, ainda em função do ângulo θ, sem posicionar depois os valores das respectivas grandezas. Vou então deduzir a fórmula do cálculo para o módulo da velocidade nestas condições. Depois de definir então a resultante das forças nos dois eixos, no eixo radial e também no eixo perpendicular ao eixo radial, que é o meu eixo dos y, e agora vou começar a decompor estas forças. Relativamente ao nx, eu já tenho aqui feita a decomposição trigonométrica, e então nx é igual a n seno de θ, o que será ainda igual à força centrípeta, e se atenderem à segunda lei de Newton, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração, então massa vezes aceleração. Neste caso, teremos então uma aceleração centrípeta. Relativamente ao eixo vertical, ny, posso decompor para n cosseno
cosseno de θ, que será igual ao peso, que é a força gravítica, que não é nada mais do que massa vezes aceleração gravítica. Agora, decompondo ainda esta aceleração centrípeta e atendendo que a aceleração centrípeta não é nada mais do que o quadrado da velocidade linear a dividir pelo raio da trajetória, então ainda posso pegar neste sistema e dizer que n seno de θ igual a massa vezes velocidade linear ao quadrado sobre o raio da trajetória. E aqui na segunda equação tenho n cosseno de θ igual a massa vezes aceleração gravítica. Agora, se eu quero determinar a velocidade, eu posso trabalhar assim aqui alguma manipulação algébrica matemática, por exemplo, dividindo as duas equações. Eu posso dividir as equações, não há problema nenhum. Reparem, imaginem que tem 4, é exatamente igual a 2 vezes 2, e tenho, por exemplo, 8, que é igual a 2 vezes 4, não é? Tenho duas equações, duas igualdades verdadeiras, eu posso dividir então as equações, continuo a obter uma proposição verdadeira. Reparem, 4 oitavos seria igual a 2 vezes 2, que é 4, sobre 2 vezes 4, que é 8, ou seja, se eu dividir as equações, continuo a obter uma proposição verdadeira. Sendo assim, em física, esta manipulação algébrica dá bastante jeito, porque reparem que eu nesta divisão vou conseguir anular algumas grandezas, por exemplo, como a massa. Eu não tenho a massa do trenó, mas também não vou precisar dela. Assim como não vou precisar de calcular a reação normal. Reparem que eu agora vou dividir ambas as equações, e reparem que ao dividir ambas as equações, esta normal cancela com esta normal, e a massa também cancela com a massa. E reparem que o seno de θ sobre o cosseno de θ é simplesmente igual à tangente de θ, e vamos ter então tangente de θ igual a velocidade ao quadrado sobre o raio a dividir então pela aceleração gravítica. Se eu agora quero a velocidade, ou o módulo da velocidade, eu vou explicitar nesta equação exatamente a velocidade. Reparem que a gravidade que está a dividir passa então a multiplicar, e aquela equação será então equivalente a eu ter G tangente de θ exatamente igual a V quadrado sobre o raio. Continuando ainda a explicitar a velocidade, o raio que está a dividir passa a multiplicar, e vou olhar a equação assim da direita para a esquerda, tenho maior vantagens nisso, e então terei V quadrado será exatamente igual a raio vezes a aceleração gravítica vezes a tangente deste ângulo θ, o que ainda vamos ter que velocidade será exatamente igual à raiz quadrada de RG tangente de θ. Bem, era isto então que eu queria, ou seja, deduzir o módulo da velocidade nestas condições. Agora, para responder à segunda questão, estamos perante uma mera questão de cálculo, de substituir valores. Teria então que a velocidade seria igual a raiz quadrada, o raio da trajetória são então 12 metros, vezes a aceleração gravítica, que consideremos então 10 metros por segundo, ou 10 metros por segundo ao quadrado, vezes então a tangente de 60 graus. Isto relativamente ao valor numérico. Eu vou efetuar aqui o cálculo na máquina. Bem, efetuando então os cálculos, eu tenho que a velocidade é exatamente igual a 14,4 metros por segundo. E sendo assim, teríamos a segunda questão resolvida. Agora, relativamente à questão 1.3, reparem no seguinte: por que razão, quanto maior for a velocidade do trenó na curva, mais alto ele vai? Ou seja, nós temos aqui uma relação entre a velocidade e este ângulo θ. Daí eu também ter tomado a liberdade de fazer a dedução da fórmula, porque nós olhando assim aqui para a fórmula do módulo da velocidade nestas condições, nós vemos que a velocidade depende do raio da trajetória, da aceleração da gravidade e
deste ângulo de elevação. Como o raio da trajetória e a aceleração gravítica serão constantes, isto falando na mesma curva, sendo assim, então se a velocidade é maior e sendo a tangente uma função estritamente crescente no seu domínio, se a velocidade é maior, o ângulo de inclinação também é maior. E também, quer dizer, a relação recíproca também é verdade. Quer dizer, se o ângulo de inclinação for maior, a velocidade será maior. Por isso é que naquele vídeo inicial que eu coloquei do vídeo, vocês veem as motas a fazer a curva mais inclinadas. Aquela inclinação não é por acaso. Quanto mais a mota inclinar, e reparem que, olhando aqui para este diagrama, quanto maior for a inclinação, reparem que, quer dizer, este ângulo ao abrir, a normal, vai se aproximar cada vez mais do eixo centrípeto, o que quer dizer, quanto maior for este ângulo θ, maior vai ser a projeção da normal no eixo centrípeto. E quanto maior for a projeção da normal no eixo centrípeto, maior vai ser a sua intensidade nesse eixo, o que vai aumentar a força resultante centrípeta, aumentando a aceleração e aumentando a velocidade. Daí que as motas, ao fazerem a curva, inclinam o mais que podem, no sentido de causar maior resultante centrípeta, aumentando assim a sua velocidade. Este fenómeno também aparece muito nos aviões no seu voo. Ao fazer a curva, vocês já devem ter reparado que o avião, ao fazer a curva, inclina as suas asas, e inclina as suas asas não é por acaso, inclina as asas de modo a ganhar velocidade, de modo a aumentar a intensidade da força resultante centrípeta. E dessa forma, então, teríamos aqui explicada a razão desta ideia, daí eu ter tomado mesmo a ideia de fazer a dedução, para vocês verem que o módulo da velocidade depende do raio, da trajetória, da aceleração gravítica e do ângulo de inclinação. Na mesma curva, o raio e a aceleração são constantes, então quanto maior for o ângulo de inclinação, maior a velocidade, quanto maior a velocidade, maior é o ângulo de inclinação. Fico-me por aqui quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos, tchauzinho.